Ok, estamos então de regresso após um último vídeo onde tivemos a ocasião de ver essencialmente o que é uma classe e o que é o construtor dessa classe. E temos aqui então na imagem a nossa classe sócio, que pertence ao namespace projeto, que é o nosso projeto. Já tínhamos visto então como é que definíamos propriedades para a nossa classe, e neste caso as propriedades são definidas como variáveis, que neste caso são públicas, isto é, elas têm um acesso que é permitido fora do âmbito do código da própria classe, isto é, quando nós construímos um objeto, automaticamente temos acesso a estas propriedades públicas, e depois vimos que o construtor é definido desta forma, isto é, escrevemos então o modificador, o access modifier public, indicando que este construtor é público, isto é, fica à disposição do programador a partir do momento em que ele cria um objeto deste tipo, e imediatamente seguido da palavra sócio, que neste caso é o nome da nossa classe. Vimos depois também que os construtores podem conter parâmetros. O que é que são os parâmetros? São variáveis que são solicitadas a quando da construção de um objeto sócio e que o utilizador, ou neste caso o programador, terá que definir, isto é, terá que atribuir valores a estas variáveis e que depois pode utilizar dentro do construtor para definir as características internas do próprio objeto ou utilizá-las para outra finalidade. Nós vamos continuar então a falar sobre a construção de classes, isto porque, para além do facto de nós podermos construir um construtor, ou termos um construtor, nós podemos ter métodos dentro da própria classe. E o que é basicamente um método? O método é uma função. Ora bom, afinal de contas o que é uma função ou um método? Enfim, o método pode ser uma função ou pode ser semelhante a uma função, isto porque é um mecanismo muito semelhante ao construtor, mas que pode ou não devolver resultados. E nós vamos ver isso na prática. Vamos imaginar que vamos criar aqui um método, um novo método para o sócio, e neste caso nós queremos que esse método esteja acessível aos objetos que são criados a partir desta classe. Então, neste caso, nós temos que escrever public. E agora vai surgir aqui algo que é diferente do construtor. O construtor, reparem, tem a palavra public seguida imediatamente do termo sócio, que é o nome da classe. Neste caso, nós vamos poder criar um método com um nome qualquer, seguindo as mesmas limitações que existem para a construção ou para a definição de nomes de variáveis. No entanto, eu vou ter que informar, antes de definir qual é o nome deste método, vou ter que dizer que tipo de dados é que este método devolve, isto é, que tipo de dados é que ele retorna. Ora, no caso de eu querer construir um método que não vai devolver ou que não vai enviar para trás nenhum dado, eu utilizo o termo void. E void significa vazio, isto é, eu estou a criar um método que não vai devolver nenhum valor. Após esta definição, eu vou introduzir o nome do meu método. E neste caso pode ser, por exemplo, apresentar, vamos escrever desta forma, apresentar nome. Reparem que vou novamente abrir parênteses e fechar parênteses. Isto é, estou a criar um método que pertence à minha classe sócio, que neste caso não vai levar qualquer espécie de parâmetro. E vamos então abrir aqui o espaço para introduzir o bloco de código. E o que eu pretendo é que, ao executar este método da minha classe sócio, ela apresente o nome que lhe está associado. Neste caso, que seja apresentado o valor da variável string nome completo. E então, eu vou poder utilizar, por exemplo, aqui o messagebox.show. Como podem reparar, eu não tive o auxílio do IntelliSense, uma vez que messagebox é uma classe que faz parte do namespace system.windows.forms. E se repararem, aqui na secção de using não existe referência a esse namespace. Então, das duas uma, ou eu faço da seguinte forma, system.windows.forms e agora .messagebox.show e depois então o nome completo. E reparem que automaticamente
o que vai acontecer neste caso é que, ao ser executado este método, irá surgir uma caixa de diálogo com o nome. Eu poderia ainda, e tal como vimos em vídeos anteriores, ignorar por completo este item que ali estava, ou aquela descrição toda do namespace, e colocar simplesmente aqui em cima using system.windows.forms. E neste caso, sempre que eu quiser utilizar a classe MessageBox, eu posso utilizá-la em qualquer parte do meu código, uma vez que já está previsto que eu tenha um acesso mais direto a esse namespace. E neste caso, então, o que é que vai acontecer? Eu vou guardar. Se eu regressar aqui e quiser criar um novo sócio, eu construo da seguinte forma: sócio, novo sócio, por exemplo, é igual a new sócio. Ok? Reparem que eu agora obtenho aqui um erro, uma vez que o único construtor que a classe sócio tem obriga-me a que eu tenha que introduzir dois parâmetros. Neste caso, os parâmetros podem ser facilmente visíveis se nós voltarmos a apagar e ao abrirmos o parênteses ele pede-nos uma string, que é o nome, neste caso será José Miguel, por exemplo, e depois a idade, 34. Ok. Fechamos parênteses e tudo muito bem. O nosso sócio está criado. Se eu quiser, entretanto, executar o método que eu acabei de escrever neste vídeo, eu posso fazê-lo da seguinte forma: novo sócio, ponto, e agora reparem que no IntelliSense já me surge aqui então uma função, isto é, um método, que não retorna nenhum valor, eu vou voltar a colocá-lo, e que se chama apresentar nome. E reparem, uma vez que ele não retorna nenhum valor, nem tem parâmetros, eu ainda assim tenho que colocar o abrir e fechar parênteses. E depois o ponto e vírgula para finalizar. E vamos então testar este nosso programa. Ok? Vamos clicar no executar. Quando clicarmos no executar, vai ser criado um sócio, ao qual vão ser atribuídos o nome José Miguel e a idade 34, e imediatamente a seguir vai ser executado um método da classe sócio, que é apresentar nome. E cá está José Miguel. No próximo vídeo vamos continuar a explorar um pouco mais o assunto relacionado com as classes.